Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça nessa época natalina. Hoje é o dia 23 de dezembro. E então estamos meditando na graça de Deus e pensando ainda em Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Aliás, o capítulo 1 de Efésios, verso 3 e 4, nos diz que o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Vai ficar acordado hoje à noite? Continuamos então lendo em Lucas capítulo 1, versos 31 a 35. Escute, você vai ficar grávida e vai ter um filho, a quem deverá dar o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, mas como isso é possível se eu nunca tive relações com um homem? E o anjo respondeu a Maria, o Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá você com uma sombra. Por isso, o menino que vai nascer de você será santo e chamado Filho de Deus. Interessante. O mesmo Cristo que nos abençoou antes da fundação do mundo agora vai nascer em Belém. Isso é um mistério, mas não um mistério como a palavra mistério, ou mystery em inglês, ou mystère em francês, mas mistério no sentido grego, no sentido do Novo Testamento. É algo que está velado, escondido por um tempo, mas que deseja se revelar. Não existe fé cristã sem essa verdade. Olha a verdade que o anjo está dizendo para Maria. Coitada da Dona Maria, que já estava assim perturbada, né? Ela ficou com grande temor. Nos outros versos de Lucas 1 a gente viu isso ontem. E o anjo vai dizer para ela que o menino que vai nascer dela é filho do Altíssimo. Aí então que ela vai ficar tremendo, né? Porque ele está dizendo que ele será chamado Filho do Altíssimo. Nós cremos que Jesus de Nazaré é o Filho do Altíssimo. Talvez isso pareça para você uma loucura e você nunca tenha ouvido isso. Talvez você sempre tenha pensado que Jesus era um homem bom, o que é verdade. Que Jesus era um homem muito gentil, é verdade também. Um grande profeta, é verdade. Mas se você diz que Jesus é bom, um homem gentil e um profeta, mas você não acredita que ele é filho do Altíssimo, não existe evangelho e, na verdade, não existe Jesus. Primeira coisa que o anjo diz para Maria, ele é o filho do Altíssimo. E depois ele diz, ele reinará eternamente. Nenhum homem, só homem, pode reinar eternamente, porque a gente sabe que a gente morre. Mas esse daqui reina eternamente. E o seu reino, ele está dizendo aqui, nunca terá fim, minha gente. O que é eterno não tem começo e nem tem fim. O reino dele é eterno. Se lembram que em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, a gente viu que o Pai nos abençoou em Cristo antes da fundação do mundo. Mas quem foi que criou o mundo? Hebreus capítulo 1 nos diz que foi o Filho quem criou o universo. E é ele também que faz com que todas as coisas permaneçam no seu lugar nesse universo. É o que o anjo Gabriel está dizendo para Maria. Esse seu neném, o neném que está sendo gerado no seu ventre pelo Espírito Santo, é o Filho do Altíssimo. Uau! Não é maravilhoso isso? Tanto é maravilhoso como pode deixar alguém acordado. Certas pessoas pegam em pedras quando eles ouvem isso para apedrejar a pessoa que está falando. Foi o que fizeram com Jesus. Cada vez que Jesus declarava a sua divindade, algumas pessoas pegavam pedras e até quiseram matá-lo. Mas não foi ninguém que matou Jesus, né? Ele disse, eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida. O que você precisa entender é que o que você celebra no Natal é o nascimento do Filho do Altíssimo. 33 anos depois do nascimento dele em Belém, ele foi crucificado em Jerusalém, numa colina chamada Gólgota, e foi por você que ele fez isso. Isso quer dizer, minha gente, que quando Deus se oferece, quando o Filho de Deus morre naquela cruz e ressuscita no terceiro dia, foi por você que Deus se entregou. É o que Jesus estava dizendo. O Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer de você será chamado Santo, separado, e será chamado Filho de Deus. Repita comigo, Filho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 3, Paulo diz que o Evangelho fala de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se Jesus não for Filho de Deus, não existe Evangelho, não existe salvação.
É o que o anjo está dizendo, inclusive, para Maria. Você vai ficar grávida, ele diz no verso 31, e vai ter um filho, a quem deverá dar o nome de Jesus. E Jesus quer dizer Deus salva. Olha que interessante que a própria Maria vai cantar e vai dizer que ela precisa de um Salvador. Olha o que ela diz. Disse então Maria, no verso 46 de Lucas 1, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Não sei onde você viu uma outra coisa, porque aqui o que está dizendo, Maria mesma vai dizer isso. Maria considera que ela precisa de um Salvador, e você também. Todos nós precisamos. E o anjo está dizendo para Maria, o Salvador está no seu ventre, porque esse menino vai ser chamado Jesus, que quer dizer Deus salva. O único que salva é Deus. E como o único que é salvo é Deus, ele vem na pessoa de seu filho para te salvar. Essa é a verdadeira mensagem de Natal. Cada dia, cada vez que você comemorar o nascimento de Jesus, pense nisso. O Filho do Altíssimo nasceu em Belém para morrer numa cruz por você, para te salvar e para te dar vida eterna. Que Deus te abençoe.